Bem-vinda a mais um dia da série Sabedoria para Empreender. Hoje nós vamos estudar o capítulo 21 de Provérbios, aplicando, tirando os conhecimentos, dos principais versículos desse capítulo para nossa jornada de empreendedor, aplicações práticas, principalmente para aquilo que se relaciona ao campo dos negócios. Então, capítulo 21, logo a partir do versículo 1, nós já temos aprendizados aqui. Vamos ler. Versículo 1. Como correntes de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Ele o dirige para onde quiser. Bom, um rei sábio, que tem o coração dele diante do Senhor, ele é dirigido, como um rio que um agricultor ali, um bom agricultor que tem sabedoria, ele muda o curso ali, daqueles pequenos ribeiros ou das irrigações das colheitas para passar no lugar aonde ele quer. Assim é o coração de um rei sábio na mão do Senhor. E aqui nós temos que lembrar que nesse contexto aqui na época de Salomão, os reis eram escolhidos, ungidos, separados por Deus, Não era uma votação das pessoas, era Deus quem determinava quem seria o rei. Então já era um homem que tinha o coração segundo o de Deus. Agora, nós vamos entender também, trazendo desse contexto para os dias de hoje, que o rei aqui ele representava uma autoridade, estabelecida por Deus para governar sobre aquelas pessoas daquela nação. E nós vemos também, se nós entendermos no Novo Testamento, que toda a autoridade ela é levantada e ela é ungida por Deus. Então, se você tem alguma posição de liderança, ou se você ainda não tem sua empresa, mas é líder, ou se você já tem, a sua empresa, você é o líder daquele lugar, Então, Deus te estabeleceu como uma autoridade. Se foi o Senhor que te direcionou até essa empresa, Ele te estabeleceu como uma autoridade para governar aquele lugar. Então, uma vez que Ele te colocou ali, você precisa ter um coração moldável, ensinável, que aceita se submeter e ser dirigido pelo Senhor. Primeiro, se submeter na palavra dele, que é a revelação da vontade de Deus para nós. E também ser dirigido pelo Espírito de Deus, discernir, ter um relacionamento com o Senhor, ouvir o Espírito Santo, apresentar os seus projetos, os seus planos a Deus e ouvir a direção dele. Então, isso é ser um rei sábio, um rei justo e um rei que tem o coração diante do Senhor. Versículo 2: todo caminho de uma pessoa é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações, como se o Senhor lesse os nossos corações, como nós meditamos no capítulo anterior. Então, assim, avalie os caminhos pelos quais você tem seguido, ou avalie os caminhos que aparecem diante de você, se você vai seguir por aquele caminho. O caminho pode ser abrir ou não uma empresa, o caminho pode ser contratar ou não uma pessoa, o caminho pode ser fazer ou não uma parceria, entrar ou não num novo segmento de atuação no seu negócio, num novo público, num novo nicho de clientes, fazer ou não negócio com determinada empresa ou determinada pessoa. Avalie também os caminhos que você já tem seguido, que talvez eles sejam retos, ou seja, direitos, corretos, bons aos seus olhos. Mas talvez, na verdade, eles não tenham sido bons caminhos para você, para a sua empresa. Por isso que o Senhor sonda o coração, as intenções. E aí busque ter o discernimento para saber se você deve se manter nesses caminhos, se deve abandonar, se você deve ou não entrar em determinado caminho ou em determinados negócios. Sempre ande pelo caminho da sabedoria, caminhos que não ferem princípios, caminhos que não estejam em desacordo
com a vontade de Deus. Avalie sempre isso. Versículo 5. Os planos de quem é esforçado conduzem à fartura, mas a pressa excessiva leva à pobreza. Então, primeira coisa que está falando aqui, né? Os planos de quem é esforçado levam à fartura, ou à prosperidade, ao crescimento. Então, primeira coisa é você ter plano, fazer um planejamento. E aí, uma vez que você já tem um planejamento do seu negócio, do seu mês, acho que nós temos que planejar, na minha opinião, tá? Nossos dias, semanas, meses, trimestres, semestres e anos. E ter também um planejamento de longo prazo, que a gente chama de um planejamento estratégico de longo prazo, de 5 anos, que obviamente deve estar sendo sempre revisado, porque hoje as coisas mudam muito rápido. Mas uma vez que você tem um planejamento, você precisa se esforçar, né? Tá falando os planos de quem é esforçado. Tenha diligência, dedicação, disciplina para executar esse plano que você fez. Porque também muita gente é bom em planejar, mas não consegue executar. Porque não tem dedicação, porque não tem esforço, porque não tem disciplina. E aí, o outro lado do versículo diz que a pressa excessiva leva à pobreza. Então, não queira enriquecer rapidamente. Porque muitas vezes a gente quer enriquecer rapidamente, e para enriquecer rapidamente, eu não vou conseguir fazer um planejamento de longo prazo, um planejamento criterioso. E aí, eu vou querer fazer as coisas às pressas, querendo crescer muito rápido, enriquecer muito rápido, e na verdade vai levar à pobreza. Por quê? Porque eu vou falhar, vai dar errado, né? Vai trazer prejuízo. Vai fazer com que você cometa mais erros à pressa. Vá devagar, vá aprendendo, vá crescendo devagar. Se for para errar, que erre pequeno, porque o prejuízo vai ser menor e vai ser mais fácil de corrigir. Mas haja com planejamento e organização do seu negócio. Agora, o outro lado da pressa excessiva em enriquecer é que muitas vezes as pessoas fazem isso à custa da ganância. E a ganância é querer enriquecer a qualquer custo, mesmo que seja fazendo as coisas erradas das mais diversas formas. E no fim a gente sabe que isso vai levar a um mau caminho e a um prejuízo. Então não faça isso, tenha cuidado. Versículo 6. Fazer fortuna por meio da mentira é vaidade e armadilha mortal. Ou seja, tá voltando lá no que nós acabamos de falar da ganância, né? Fazer fortuna por meio da mentira é um tipo de ganância. É fazer fortuna, enriquecer a qualquer custo. Né? Mentindo, por exemplo, mentindo ao seu cliente sobre o seu produto, mentindo às pessoas das mais variadas formas. Né? Por exemplo, você mente para o seu cliente que o seu produto tem um atributo, um benefício, e ele não tem. Você promete entregar algo e não entrega. Isso é mentira. Então, você pode até fazer fortuna, ganhar dinheiro rápido dessa forma, mas está dizendo que isso é vaidade, né? Ou como Salomão fala lá em Eclesiastes, vaidade também aqui tem um significado de que é fugaz, ou seja, vai dissipar como a neblina, vai trazer uma fortuna, mas também ela vai acabar muito rápido. E vai se tornar uma armadilha mortal, ou seja, as consequências disso não compensam. Versículo 11. Quando o zombador é castigado, os ingênuos se tornam sábios. E quando o sábio é instruído, cresce no conhecimento. Mais uma vez essa temática, né? Nós precisamos, no campo dos negócios do nosso dia a dia, disciplinar o zombador, ou seja, fazer ele pagar pelo erro, e instruir o sábio. E aí o sábio, nós vemos que ele ama ser instruído, e que quanto mais ele recebe instrução, mais ele cresce no conhecimento, mais ele se torna eficaz, eficiente naquilo que ele faz, mais ele se torna sábio. E por outro lado, está falando que os ingênuos, eles aprendem com os dois exemplos e se tornam sábios. Ele aprende com o exemplo da disciplina no zombador, para ele não virar um zombador, para ele não seguir aquele caminho errado. Então ele aprende com aquilo e ele aprende também
com a instrução do sábio. Então ele passa a querer ser instruído e não andar naquele caminho errado. É por isso que nós não devemos poupar os zombadores, aqueles que ficam cometendo erros intencionais que são tolos, trazendo para o campo dos negócios, né? Ou nós temos que disciplinar, ou nós temos que demitir, tirar da nossa empresa, porque senão nós não vamos trazer bons exemplos para os outros. E aí, por outro lado, nós temos que instruir as pessoas e observar os sábios que são instruídos e crescem, para que a gente possa promover essas pessoas quando for possível e estiver no momento correto, melhorar a remuneração, o salário dessas pessoas. Versículo 14: o presente que se dá em segredo acalma a ira, e a dádiva em sigilo vence a mais forte indignação. Aqui está falando, né, esse presente em segredo, ele remete um pouco ao suborno, né, que nós já entendemos que é errado. Ele, assim como o suborno, esse presente que é dado em segredo, em sigilo, ele funciona, né? Ele acalma a ira, ele vence a indignação, ele evita a punição, porque às vezes você está fazendo isso em segredo, subornando, porque você cometeu um erro grave, fez uma coisa errada, e aí você está subornando para não sofrer as consequências, né? Não sofrer a punição ou a justiça. E aí isso funciona, mas é por um momento, porque ninguém escapa dos olhos de Deus, né? E a justiça de Deus, mais cedo ou mais tarde, ela vai vir. Então, cuidado com esse tipo de atitude. É mais fácil nós sofrermos a consequência do erro, assumirmos o nosso erro, pagarmos a consequência, corrigirmos o erro e logo sair daquilo, do que esconder, ocultar e lá na frente colher algo muito pior. Versículo 15: praticar a justiça é uma alegria para o justo, mas espanto para os que praticam o mal. A justiça, né, quando nós praticamos a justiça, quando o justo pratica a justiça, ela educa, como nós aprendemos alguns versículos aí atrás, né? Ela alegra o justo e ela educa, porque ela mostra para os maus que a atitude dele vai trazer consequência. É por isso que fala aqui, ó, mas espanto para os que praticam o mal, né? A justiça provoca espanto nos que praticam o mal, porque ele reflete, fala, nossa, eu estou praticando o mal. Se eu continuar nesse caminho, vai ter consequência. Vai vir justiça. E a justiça, para quem pratica o mal, ela é ruim, ela vai trazer uma consequência ruim. Ele vai ser punido. Então, nós devemos sempre praticar a justiça. Versículo 16: quem se desvia do caminho do entendimento repousará na congregação dos mortos. Cuidado em se desviar do caminho do entendimento, ou seja, do caminho da sabedoria. 17: quem ama os prazeres acabará na pobreza. Quem ama o vinho e a boa vida nunca ficará rico. Os prazeres, aqui ele está falando dos prazeres em excesso, dos luxos em excesso, do vinho em excesso, né? Como é proibido o vinho em excesso que embriaga. Ter prazer, alguns luxos na nossa vida, em si não é mal, mas o excesso disso é prejudicial, né? O excesso do prazer, do luxo que leva à luxúria, o excesso da bebida que leva à embriaguez pode destruir a vida de uma pessoa. Pode consumir as suas riquezas, por isso que está falando que leva à pobreza. Pode consumir tudo aquilo que ela tem. Isso também pode consumir empresas, né? Os seus sócios serem muito dados aos prazeres, à luxúria. Principalmente quando isso for a par de uma vida com Deus, né? Porque quando você vai para a luxúria e tal, você vai ter que se apartar de Deus, vai perder o temor, porque você vai ter que pecar para fazer isso. Então, cuidado. E aí vem o contraste, né, disso com o sábio no versículo 20, que diz assim: na casa do sábio há tesouros preciosos e o suficiente para viver.
mas o tolo desperdiça tudo que tem. Ou seja, quem é sábio, ele usufrui do que ele tem, do que ele possui, do que ele recebe como fruto do seu trabalho, né? Tá falando que há tesouros preciosos que também é o suficiente para ele viver. Então ele usufrui, mas por outro lado ele não desperdiça. Por isso que ele tem o suficiente, ou seja, ele sempre tem provisão, ele sempre tem reservas. Enquanto que o tolo, ele desperdiça tudo com os prazeres, com bebidas, com coisas desnecessárias, com a luxúria. Então seja sábio, não desperdice, usufrua sim do fruto do seu trabalho, como Eclesiastes nos ensina, como uma bênção de Deus, mas também não desperdice. Preserve, tenha reservas, né, reservas de provisão, reservas financeiras. Não gaste tudo que você ganha. Isso não é ser sábio. Inclusive na sua empresa, tenha reserva, não gaste tudo que você ganha. 21. Quem segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Né? Uma recompensa de quem segue a justiça e a bondade é ter vida, vida e abundância, como Jesus ensina. Também ser retribuído com justiça e ser honrado. 23. Quem guarda a boca e a língua guarda a sua alma de muitas dificuldades. Né? O tempo todo o provérbio está falando sobre isso. Guardar a boca, a língua, ter cuidado com as palavras. Isso vai nos guardar de dificuldades. E aí o 24 vai falar o contrário disso, né? Que é o comportamento do arrogante, do orgulhoso, que ele traz dificuldade para ele mesmo. Quanto ao arrogante e orgulhoso, zombador é o seu nome. Ele age com orgulho e arrogância. 25. O preguiçoso morre desejando, porque suas mãos se recusam a trabalhar. Né? Ele deseja, 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 mas ele nunca conquista nada, ele nunca tem nada, ele vai morrer só desejando. Por quê? Porque ele não trabalha de forma diligente, esforçada, não planeja, não executa. 26. É uma continuação, né? Porque esse preguiçoso ele acaba sendo cobiçoso, né? Ele cobiça o que é dos outros e não trabalha naquilo que é dele. O cobiçoso cobiça todo o dia, porém o justo dá com generosidade. O justo é o sábio, né? Ele não fica cobiçando, ele não é preguiçoso, ele é diligente, ele trabalha, ele conquista. Então, ele tem também para dar com generosidade, para abençoar o próximo, que é um dos propósitos do Senhor nos abençoar nos nossos negócios, na nossa vida profissional, na nossa vida financeira, para nós abençoarmos o nosso próximo. 29. O ímpio aparenta determinação, mas o justo considera o seu caminho. Olha só, a determinação é boa, né? E muitas vezes a gente olha para uma pessoa e acha ela determinada. E aí vamos trazer para o campo dos negócios. Então a gente resolve fazer negócio com aquela pessoa, traz ela para trabalhar conosco, mas ela é ímpia, ou seja, o ímpio é aquele que vive como se Deus não existisse. Portanto, ele não se importa com a palavra de Deus, com os princípios, com a lei de Deus. Ele até aparenta determinação, mas o justo, ele é determinado, mas ele considera o seu caminho. Porque se a determinação ela for só de aparência, no fim ela não vai trazer nenhum proveito bom. Né? E o ímpio também, às vezes, ele só aparenta, ele finge que é determinado, às vezes, para conseguir algo, um negócio com você ou trabalhar na sua empresa. E depois ele vai se demonstrar quem ele realmente é. Né? Enquanto que o justo ele não se preocupa em demonstrar ser nada, ele simplesmente é o que ele é. Justo, sábio. Né? Ele simplesmente considera e se mantém no seu caminho, ele é constante no seu proceder, não precisa aparentar nada. Ele sempre se mantém sendo aquilo que ele é. Versículo 30. Não há sabedoria, nem entendimento, nem mesmo conselho contra o Senhor. Ou seja, você pode até ter obtido sabedoria, pode até ter muito entendimento, ou alguma pessoa pode ter sabedoria, pode ter entendimento.
Você pode tomar conselhos, mas se os seus planos estiverem contra os propósitos, a vontade de Deus revelada na palavra, não vai prevalecer. Nada disso pode ir contra o Senhor, né? Nós sabemos que o nosso Deus, ele é invencível. E aí diz assim o 31 para nós encerrarmos: o cavalo é preparado para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. O que isso quer dizer? Você pode se preparar, você pode fazer planos, você pode adquirir conhecimento, buscar sabedoria, você pode se aconselhar com as pessoas mais renomadas do seu segmento profissional, da sua área de negócios, mas você só vai obter uma vitória verdadeira, uma vitória duradoura, se o Senhor dirigir os seus passos, se o Senhor te abençoar, se você consagrar os seus planos ao Senhor. Você pode até talvez obter uma vitória, né? Nós obtemos vitórias provisórias de curto prazo, mas não vai prevalecer. Então, consagre tudo que você faz ao Senhor, como Provérbios ensina, apresente seus planos ao Senhor, aceite com que o Senhor dirija o seu coração. Mais uma vez, eu te convido, continue nesse caminho, caminho da sabedoria, transforme esse conhecimento através da prática, da aplicação na sua vida em sabedoria. Compartilhe, semeie, né, isso que nós temos aprendido aqui, compartilhe esses vídeos com outros empreendedores e que o Senhor te abençoe, abençoe sua jornada, abençoe seus projetos, os seus planos e te dê sabedoria na sua jornada de empreendedor.